Olá, meus amigos, como que vocês estão? Aqui é Ana Paula, do Projeto Recorpo contra a SIDA. Eu achei engraçado que uma pessoa foi falar comigo, foi mandar uma pergunta e perguntou: Oi, SIDA, tudo bem? Então, eu sou a Ana Paula. Eu vou responder algumas perguntas que eu recebi aqui no YouTube, porque uma dúvida pode ser de muitas pessoas. Então, vou colocar o óculos e começar essa leitura. Vamos lá. Então, aqui o primeiro é: fiz um teste HIV rápido Action, que é o mesmo que eu usei no vídeo que eu fiz mostrando como faz e como não faz. Depois da situação de risco, posso ficar tranquilo? Pode. Como eu falei, né, os testes, a gente usa teste de gravidez há muitos anos e os testes rápidos são testes bons. O que a gente precisa é fazer o teste de acordo com o que ele pede, de acordo com a bula dele. E 50 dias depois, se a janela imunológica é de 30 dias, 50 dias depois tá show de. Aí, Leandro. Bom dia, Ana. Fiz um teste de laboratório com 15 dias, deu negativo. Teste de laboratório com 15 dias, provavelmente de geração 4, né? E aí, com 15 dias, ele já identifica as proteínas do vírus. Ainda não tem os anticorpos. Com os anticorpos é o teste de 30 dias, que seria no caso do Action, por exemplo. E depois fiz outro com 30 dias, deu negativo. Negativo com 15, negativo com 30. Depois fiz outro com 3 meses, deu negativo. E ele diz que tem sintomas constantes e fez com 5 meses, deu negativo de novo. Então, assim, você tem sintomas de outra coisa. Ou você tem sintomas psicológicos, ou você tem sintomas, né, que a pessoa fica tão preocupada que acaba gerando sensações. Mas você também pode ter sintomas de uma outra infecção. E aí ele continua aqui falando que tem dor na garganta, saem ínguas debaixo da língua, dor de cabeça. Então, gente, se o teste de HIV está dando negativo 15 dias, com 30 dias, com 3 meses, com 5 meses, não é HIV. É outra coisa. Então, ficar fazendo o teste de HIV, o teste não vai fazer com que você trate uma outra coisa. Você precisa descobrir o que você tem, o que está te causando dor de garganta, o que está te causando essas infecções. Pode ser uma outra coisa, pode ser uma bobeira, pode ser uma alergia, pode ser uma infecção por... não sei. É preciso ir ao médico. Ficar fazendo teste de HIV negativo, sem parar, não vai identificar a causa. A gente já sabe o que não é. Então, é hora de descobrir o que é, né? E aí, embaixo, eu pergunto se ele foi ao médico para falar sobre essa garganta inflamada. E ele fala: você acha que pode ser HIV ou não? Eu falei: HIV não. O médico falou que era mudança de tempo. Na minha cabeça dói todo dia. Então, o tratamento nesse caso devia ser por alguma coisa como sinusite ou, enfim, não sei, mas o médico saberá dizer. O exame deu não reagente para HIV, né? Aí vem, comemore que o teste deu negativo, né? E busque o que está causando esses sintomas. Aí, qual o próximo? É o Fábio. Ele falou: existe algum caso de corpo não produzir anticorpo contra o vírus? Eu nunca soube. Não produzir anticorpos. Eu já vi casos de pessoas que são... que elas não desenvolvem a doença. Elas têm o vírus e não desenvolvem a doença mesmo sem tratamento. E essas pessoas são monitoradas durante algum tempo. Durante a vida inteira,
porque elas são chamadas de controladores. Vou fazer um vídeo falando sobre essas pessoas que agora eu não lembro a porcentagem de pessoas, mas assim, são pessoas que têm essa particularidade e não desenvolvem a AIDS, apesar de ter o vírus, e ficam ali a vida inteira ou algum tempo. Então, vai muito de pessoa para pessoa, né? Cada organismo é uma coisa. Mas eu vou trazer exemplos de casos assim para a gente falar sobre. Oi, bom dia. E a tosse não para. Um teste de quarta geração procura antígeno P24. Ele é bem sensível, mas caso o indivíduo não tenha desenvolvido anticorpos, em 30 dias o resultado do teste seria pelo antígeno? Não. O antígeno é a proteína que eu falei. Com 15 dias, aquele teste de geração 4, ele identifica essa proteína do vírus, que é o antígeno P24. E aí, depois de 30 dias, o corpo já teve tempo de produzir os anticorpos que vão trabalhar para combater o vírus. E aí não tem só o vírus, tem os anticorpos. E aí é mais fácil dos testes identificarem. E aí, quando você for fazer um teste, ele vai identificar esses anticorpos que estão tentando proteger o corpo. E aí, um amigo me fez uma pergunta essa semana sobre o teste. O que ele perguntou? Ele perguntou: se eu estiver fazendo um teste, um exame, um tratamento contra vírus, ou fazendo um tratamento contra o corona, por exemplo, ele daria no teste do HIV? Daria. Daria por quê? Daria um falso positivo, porque o teste ele vai identificar a presença de anticorpos, né, numa quantidade significativa, que estejam trabalhando para combater uma infecção. Então, se a pessoa está com uma infecção por coronavírus, é uma infecção viral, como também seria uma infecção por HIV. E aí poderia dar um falso positivo. E por isso se pede um exame confirmatório. Pode acontecer. No caso também de quem tomou uma vacina. Vai ter a vacina agora de gripe? Então, o indicado é que a gente tome a vacina de gripe e antes de fazer qualquer teste de HIV, esperar pelo menos 30 dias, porque deu esse tempo de fazer o resultado, de fazer o efeito. E aí, se por acaso, nesses 30 dias, porque a vacina, ela não é... Trabalhou, né? A vacina não é um vírus que está alojado no corpo. Não está ali no corpo vivendo. Ela fez o trabalho dela e ponto. Se antes desses 30 dias o corpo está fabricando anticorpos para combater esse tipo, influenza. Eu tô fazendo esse vídeo grande, eu não queria vídeo grande. Se ele tá trabalhando para combater a influenza, ele fez o trabalho dele. Mas depois de 30 dias, o corpo começa a voltar ao normal. Então, se você demora menos tempo... não quero que fique confuso, porque agora eu tô nervosa, querendo acabar rápido. Se você faz o teste antes desses 30 dias, você pode ter um falso positivo. E aí precisa esperar mais um tempinho para poder fazer o exame confirmatório, que aí vai dar negativo, porque já passou o prazo, já passou aquele tempo, o organismo já voltou ao normal, o sistema de defesa já, era só uma vacina, entendi. Então ele para de combater uma infecção que ele já entendeu que não era verdadeira. Tá bom? Se ficou confuso, vocês me falam, porque eu começo a ver aqui o tempo ficando grande e eu quero encerrar o vídeo. Um beijo, gente, e se cuidem.